E aí, Júnior, eu vou te pedir para poder falar mais um pouco sobre essa questão da importância do professor, essa ideia de que muita gente, a maioria, na verdade, das pessoas que prestam o concurso de nível médio não tem a faculdade de Direito, eles já tentam fazer de uma maneira com que o conteúdo seja passado para pessoas que não tiveram aquele contato prévio. E aí foi bem o nosso caso, eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso. Você, às vezes, começar pela lei seca pode ser um pouco maçante, ou se você nunca teve contato com aquilo, pode ficar um pouco confuso. Então, assim, eu particularmente, sou a favor de você começar, às vezes, por uma videoaula, se você nunca teve contato com uma videoaula ou uma aula presencial, às vezes, né? Dependendo, conforme for o caso. Se você nunca teve contato com direito antes, se você, às vezes, não está também acostumado a ler, que era o meu caso, assim, eu demorei até pegar esse hábito depois. Por exemplo, para ter uma noção, eu lembro que o primeiro cursinho que eu fiz, eu fui já, enquanto eu estava no ônibus, eu já estava pensando em desistir. Eu estava pensando, direito, pô, isso vai ser difícil pra caramba, deve ser chato pra burro. Aí eu tive aula com um professor, o nome dele é Rodrigo Menezes. Estava começando, na época, para ver direito constitucional. E, assim, ele é um professor muito bom. Depois de eu assistir a aula, eu saí dali até um pouco empolgado, assim, de eu ter conseguido entender aquela aula e de ter sido divertido porque era um assunto que eu estava esperando ser super maçante, que eu estava esperando não entender nada, e foi isso que o Diego falou. Ele deu a aula e ele conseguiu traduzir direitinho ali os artigos, a ideia do que ele estava querendo, do que estava querendo dizer, e com isso você não precisa ficar ali decorando toda a lei. Assim, não que você não precise ler, mas é mais importante você entender a ideia. Tinha até uma coisa que eu fazia quando eu estudava, se tinha algum artigo, alguma coisa que para mim era de difícil leitura, eu primeiro tentava entender o que estava escrito ali, para eu entender qual era a ideia, aí às vezes eu reescrevia embaixo que aquele artigo significava com as minhas palavras. E você entendendo o que aquilo significa, você consegue acertar a questão de prova depois.